A gente vai continuar esse assunto. Agora a gente conta com a participação e a análise da sócia fundadora do Utumi Advogados, Ana Cláudia Utumi. Ana, boa noite. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Ana, eu primeiro quero te perguntar sobre essa primeira fase, né? Você, advogada tributária, acompanha isso há muitos anos. A gente tem motivos para comemorar finalmente essa etapa vencida? Sem dúvidas, apesar de haver aí uma série de pontos, né, que no campo tributário a gente vem discutindo que pode ser no futuro aí ter algum ajuste, sem dúvida nenhuma foi uma vitória bastante importante, porque a gente tem agora uma perspectiva, né, tem uma perspectiva a partir de 2033, estar num sistema que é mais simples do que o sistema atual. Então, hoje eu tenho 27 legislações estaduais, 5.000 e tantas legislações municipais, e tudo isso vai ficar combinado numa única legislação, fora a questão federal, né, que sai o PIS, COFINS e IPI aí de cena, IPI para a maioria dos produtos, né, e entra um tributo que é o CBS, e IBS e CBS vão ser aí, do ponto de vista das regras tributárias, eles vão ter regras praticamente idênticas, de tal maneira que eu não tenho mais que ficar consultando, né, qual é a legislação específica para cada um dos tributos de um determinado negócio. Claro, não, essa parte é importante porque as empresas hoje perdem competitividade, como disse o ministro da Fazenda, ao ter que manter um enorme departamento para entender que tributo pagar e para quem. Agora, eu acabei não comentando aqui, Ana, você toca nesse ponto importante, a transição começa a partir de 2026 e até 2033 essa primeira fase estará implementada. Qual é a tua expectativa para essa transição? Essa transição também não vai ser uma coisa tão simples, né? Esse é um ponto bastante importante. As empresas precisam se preparar para a transição, porque primeiro vai piorar antes de melhorar. O que significa isso? A gente vai ter que conviver até 2032 com o sistema atual, né? Então, a gente vai conviver aí, especialmente com ICMS e ISS, até 2032. Então, não é que nesse momento a gente vai ter uma melhoria imediata aí do ambiente de negócios. Leva um tempo até que, de fato, vá se colher os frutos aí da nova sistemática. Ana, eu quero te ouvir sobre esse comitê gestor, que é a próxima etapa importantíssima em discussão hoje no Congresso Nacional, que é aquela que vai colocar na mesma sala estados e municípios para gerir a distribuição dos tributos que forem arrecadados com o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Consumos, sobre bens e serviços, que vai incidir em estados e municípios. Qual a expectativa para esse comitê? Olha, esse comitê vai ser fundamental para o funcionamento do IBS e também para a vida do contribuinte. Então, esse comitê ele tem uma importância aí vital, né? Seja para os estados e municípios para se determinar aí a repartição das receitas tributárias, porque só lembrar que toda a arrecadação do IBS ele vai, num primeiro momento, para o comitê gestor. E a partir do comitê gestor é que eu tenho a distribuição entre os estados e municípios. Então, vai ser fundamental, primeiro, para essa questão fiscal, né, de arrecadação e gestão desses recursos. Segundo, muita coisa, a gente pode ter muita regulamentação, em especial de obrigações acessórias, de restituição de tributos, de prazo de recolhimento de tributos, tudo isso na mão do comitê gestor. E a outra coisa é que, como é que vai ficar, isso está pendente também também no projeto de lei complementar 108, né, a segunda parte aí que está pendente, a questão de fiscalização e a questão também de processos administrativos. Se eu tiver uma discordância entre
né? O Estado e o particular, quem é que vai julgar administrativamente? E até se eu sou uma empresa que opero nos 26 estados e Distrito Federal, eu não posso ter uma interpretação no Rio, outra interpretação em São Paulo, outra interpretação em Brasília, né, no Distrito Federal. Os fiscos, eles têm que se coordenar para ter também entendimentos comuns. E essa questão do entendimento comum vai estar muito na mão da questão do comitê gestor, né? Então, o comitê gestor, ele tem um papel aí fundamental nessa questão aí desse novo sistema, né? Desse novo sistema. Não, é importante e a gente vai acompanhar, porque é a próxima etapa que vai ser avaliada e no final das contas o contribuinte quer saber exatamente se a carga tributária dele vai aumentar ou não. A princípio não, né, Ana? A gente vai acompanhar daqui, a ideia é que a carga tributária seja neutra sobre o consumo, mas de qualquer forma, até como você mesmo explicou, tem muita coisa ainda para vir pela frente. Nós conversamos com Ana Cláudia Altume, que é sócia fundadora do Altume Advogados. Muito obrigada, uma boa noite para você. Muito obrigada, boa noite.